começando mais um episódio do podcast Estúdio 016, episódio 15 no ar. Eu já estava com saudades de aparecer aqui com um convidado muito especial, mas antes de eu chamar o meu convidado, eu gostaria de agradecer a um parceiro meu que tem tudo a ver com o assunto aqui hoje. Gente, eu tô falando da Hipernutri. A Hipernutri que tem todos os suplementos para você que treina, para você que não treina também. Eu tô mostrando aqui, ó, tem dois aqui que eu amo, que é o Artoprime e os 5 magnésios, que tem diversos benefícios. Só que ele é uma linha completa, tem creatina, tem whey protein, pré-treino, enfim. Entre agora no site que eu vou deixar aqui na tela ou chame no WhatsApp para você que é de Ribeirão Preto e região, tem entrega e para você do Brasil todo que comprar no site também tem entrega. E eu super indico a Hipernutri. É muita qualidade em cada produto. Cada produto foi feito com muito carinho para você. E voltando aqui para o nosso episódio, hoje a gente vai falar muito sobre saúde, bem-estar, né? Hoje o meu convidado é o Igor. Igor Massari, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. E assim, a gente quer saber tudo aí sobre você, sobre a sua profissão, sobre os seus projetos, que eu sei que tem alguns aí super importantes, né? Uhum, sim, sim. Igor, você é de Ribeirão? Sou de Ribeirão. Na verdade, nasci em Ribeirão, mas vivi praticamente quase minha vida toda em Jardinópolis. Mas é pertinho aqui, 30 minutos, né? É praticamente um bairro de Ribeirão Sim, Preto, né? praticamente. E você estudou então aqui em Ribeirão? Eh, eu fiz a faculdade em Ribeirão, Aham. fiz na USP aqui de Ribeirão. Fiquei um tempinho fora, em Portugal, um intercâmbio, e depois voltei. E aí, realmente, me mudei para Ribeirão e comecei a trabalhar com exercício físico e, ao mesmo tempo, acabei me formando e tentando me especializar mais na área que a gente vai falar logo a seguir. Ah, isso é muito legal. Então aqui praticamente, assim, praticamente Ribeirão Pretano, saiu só mesmo para poder se especializar e Sim, e sim. voltou. E Igor, deixa eu te falar uma coisa, a gente, todo ser humano, eu falo que todo ser humano deveria todos os dias fazer nem que fosse um pouquinho de atividade física, né. Sim, sim. E as É muito pes importante. e as pessoas às vezes deixam, né. Hoje, atualmente, tá se digitalizando demais as coisas, fica muito fácil, então a gente acaba deixando de lado a atividade física do dia a dia. E junto a isso vem o tempo de sedentarismo, que é uma das coisas piores, assim, para nossa saúde. Os índices de obesidade, de doenças crônicas aumentam sempre relacionado ao sedentarismo. Então, além do exercício físico, a atividade física que a gente faz no dia a dia, né, ela é muito importante pra gente. E assim, o exercício físico, as indicações que se tem são 150 minutos em uma semana, então a gente não precisa de muito exercício físico, é algo que vai ser para nossa vida toda, mas vai ser para nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar, para envelhecer bem, não precisar de uma bengala para andar, não precisar de remédios. Então isso é uma questão que está muito em pauta atualmente. É. Eu vejo assim que, essa nova geração que está chegando aí, é uma geração, assim, que tem uma parte que cuida muito da alimentação, que tem até uma consciência, né, de alimentação. Eu vejo que antigamente, vou te falar, na minha época, assim, de mocinha, vamos pôr 12, 15, né,
o pessoal ia mais às baladas noturnas, tinham mais, maus hábitos, né, e hoje eles têm muita informação. Tanto é que hoje em dia, você vê que até, eu vi recentemente, né, alguma coisa de balada de fim de tarde, o pessoal estava tomando suco, o pessoal fit, o pessoal hoje em dia marca um rolê no parque para correr, estão se mudando os hábitos, assim, né, Sim, as sim. pessoas estão tendo esse hábito mais saudável. Você acha que puxou isso? É a internet? Ou tem alguma coisa relacionada? Sim, algumas coisas relacionadas à internet, hábitos de vida também dos pais, né. Então, se os pais eles estão mais acostumados e veem a importância do exercício físico, eles vão passar para os filhos desde a infância, que é o que é mais aconselhado, né, porque a pessoa ela tem que ter um hábito desde a infância para ela acabar usando isso pro favor dela quando ela desenvolver, virar adulta. Porque se depois da infância ela tiver um como que eu vou falar? Uma memória ruim sobre o exercício físico, então depois de adulta é difícil daquela pessoa treinar e fazer algo relacionado à musculação ou algum esporte para a saúde dela. Vou dar um exemplo daqueles professores que eram meio que clichê, né, que fazia as pessoas, eh, como punição, fazer um exercício físico. Então já era algo que a pessoa memorizava como se fosse algo ruim. E eu acho que muitas gerações acabaram não aderindo ao exercício físico por conta de alguns hábitos como esse. Só que atualmente tem muitas discussões falando sobre o exercício físico, a importância, tanto na infância quanto, depois de mais velho, quanto a qualquer momento da vida. E eu acho que é isso que está trazendo à tona, né, nas redes sociais. Acredito que é isso, hábitos alimentares também, isso está ajudando bastante. A É. mídia, né, ajuda bastante, tanto para o mal quanto para o bem também, né. É. É, porque antigamente, assim, as referências eram tipo: beber cerveja tá tudo ok, Uhum. comer um industrializado novo que tá saindo, você comia ali, é gostoso, mas você nem sabia o tanto de coisas ruins, né. Sim. Então, hoje em dia eu acho que a informação chegando também, isso Uhum. colaborou, né. E os hábitos até daquelas pessoas que influenciam mesmo, Sim. artistas, né. Pessoas que eu vejo tem esse movimento, porque hoje tem vários movimentos. Tem o movimento do cross, tem o movimento das pessoas que fazem atividade ao ar livre, que Uhum. pedalam, né, que Sim. é muito bacana Sim, sim. também. Enfim, é isso. E eu concordo com você na questão da infância, do de você meu pai, ele sempre me pegou no meu pé, eu fui atleta por muito tempo, bailarina, então, às vezes as pessoas falam: "Nossa, ela senta assim, com a coluna, né", porque tudo isso vem de lá de trás, Sim, né, sim. são coisas que a gente aprende. E você? Você quando era pequeno, você também cresceu no esporte? Eu cresci praticamente meu pai, ele sempre foi da luta, do futebol também, né, e aí ele me colocou em tudo quanto é esporte. Fazia, futebol, natação, vai fazer luta, e isso é o mais aconselhável para a infância. Porque quanto mais habilidades motoras, mais coisas elas vão aprendendo, melhor para a fase adulta. Porque além da questão da memória, né, ser uma memória afetiva, a questão da pessoa conseguir aprender uma habilidade motora na infância, ela vai conseguir levar para a fase adulta. Assim como a sua postura, que você aprende já desde a infância, fica algo como se fosse habitual seu, também a pessoa quando ela aprende um movimento de luta, uma estrelinha na ginástica, isso vai ficar fácil para ela na fase adulta. O que é difícil, por exemplo, não é impossível, mas a pessoa aprender já mais velha, ela consegue, mas é com mais dificuldade em relação a uma pessoa que já aprendeu na infância. E Hum. isso é positivo, é muito bom para a pessoa, bem legal. Ô Igor, você falou de memória, e existe memória muscular mesmo? Existe, a memória ela
Assim, a gente perde o músculo se a gente parar de treinar, mas a gente não acaba desaprendendo um movimento. Pode ser que aquele movimento aí não fique 100% igual o que você fazia quando praticava, mas a gente aprende mais rápido, né. A gente volta a fazer um movimento e consegue realizar ele de uma maneira melhor, mais eficiente, mais rápido do que uma pessoa que nunca fez praticamente. Ô Igor, você fez eu lembrar de uma situação que eu passei na minha infância. Eu, bailarina clássica, e a cava, eu cresci na cava, era uma loucura, né? Uhum. As atividades, a gente tinha atividade, eu tinha atividade o dia todo. E aí, a Regina Cavalcante, gente, eu sou da época da Regina, lá atrás, hoje, né, o nome dela tem um festival que leva o nome dela, anual, né, de ginástica. Ela virou, se não me engano, também para o meu pai, falou, ela é muito delicada. Ela é muito delicada para fazer aeróbica, né? Ginástica aeróbica, que eram movimentos mais Mais pá, pá, brutos. pá. E eu toda bailarina, né? Toda delicada. Não, ela é da ginástica rítmica, porque eu fazia ginástica rítmica, né? Uhum. Fita, a gente trabalhava com arco, né? E tem toda uma pegada de balé. Então, assim, realmente, assim, poderia, mas seria uma dificuldade eu Uhum. estar fazendo aquele outro tipo de atividade. Ia te dar um trabalhinho a mais, mas conseguiria. Eu falo, nada é Sim, impossível, sim. né? Mas é bom a gente estar num esporte que a gente se identifique, que o Sim. corpo da gente já, né? Assim, primeiro a gente tem que gostar. Treinar é um desafio, às vezes, para Uhum. muitas pessoas, por vários fatores. É, Eu sempre compartilho os meus, porque às vezes os meus podem servir de exemplo. Apesar de eu ser, assim, uma pessoa que tá no meio de muitas pessoas e, enfim, não tenho dificuldade nenhuma em me comunicar com as pessoas, mas o ambiente da academia, para mim, é um ambiente que me deixa um pouco ansiosa. E isso, às vezes, até me afasta um pouco de Uhum. treinar. Por exemplo, um feriado, academia lotada, ter que revezar equipamento. Às vezes me deixa um pouco aflita, né? E Uhum. isso me afasta um pouco. Para isso, depois eu fiz uma aula experimental de CrossFit e eu falo que o CrossFit é uma em equipe, é uma coisa que um ajuda o outro, Sim. incentiva o outro. Então eu falo que sempre tem uma atividade que você que Se dá, identifica. que se identifique, que dá para fazer, né? Sim. E eu acho assim, acho não. Eu tenho certeza e você vai falar sobre isso agora para mim, da importância de você ter um profissional qualificado, a importância de você fazer uma avaliação física para saber se está tudo ok, o exercício que você pode, o que você não pode, porque às vezes a pessoa tem alguma limitação ou Uhum. algum problema, ou passou por alguma cirurgia. Sim. A importância de um personal, de uma pessoa que vai estar ali para poder orientar. É essencial, né? Sim, essencial. A primeira coisa realmente a pessoa ela tem que escolher algo que faz sentido para ela. Não necessariamente ela precisa fazer uma musculação tradicional de academia, mas ela tem que escolher algo que seja dê vontade para ela continuar a treinar, porque o mais importante é a pessoa treinar. Se ela ficar sem treinar, ou seja, ela vai ter os malefícios do sedentarismo. A segunda coisa realmente é ter um profissional lá qualificado, é, sempre organizando, avaliando a pessoa de acordo com as características dela. Se a pessoa ela tem alguma doença crônica, por exemplo, um diabetes, é necessário que tenha alguma qualificação, uma avaliação para ver como que está isso. Depois que está tudo organizado, já está, como eu vou dizer, controlado, aí a pessoa ela pode fazer o exercício físico com o profissional, tudo regradinho, né, com avaliação física para ver se aquela pessoa ela tá melhorando na composição corporal, na força, que é o principal, né? Para tudo que a gente faz no dia a dia, a gente precisa de uma força. Se a gente não tiver força para
levantar, a gente não vai levantar de uma cadeira. Se a gente não tiver força para andar, a gente não vai conseguir andar. Então, é necessário que tenha avaliação, além da composição corporal, né? Avaliações funcionais e o profissional qualificado, ele vai identificar qual avaliação vai ser melhor para aquela pessoa. Isso realmente é muito importante. Né, a gente vê várias coisas. Recentemente, eu assisti uma pessoa que estava fazendo supino e caiu a barra, bateu no peito Sim, e a pessoa veio a óbito. Então, a gente vê muita coisa na internet, assim, que você vê a pessoa executando um exercício cheio de carga, cheio de peso, para fazer aquela moral na academia. Ó, eu pego 180 quilos, mas faz o exercício completamente errado, sim. E acaba prejudicando. prejudicando, né? No caso que você falou, a pessoa morreu. E aí foi por uma questão, não sei, de ego, não sei. Mas por conta de uma falha, a pessoa perdeu a vida, né? Fora outras questões que a pessoa ela pode se lesionar grave, e aí ela vai ter que ficar muito tempo sem treinar, vai ter uma perda considerável de massa muscular, pode ser que massa óssea também. É, Então é necessário que tenha alguém lá olhando a pessoa fazer o exercício, acompanhar, ensinar como que se faz, ensinar os cuidados, a segurança que a pessoa tem que ter. Porque senão fica meio jogado, né? Então cada um faz de um jeito, e aí se lesiona e fala, ah, a pessoa estava sozinha fazendo, e Não. cada um vai para um lado e fica desse jeito, né? É complicado, realmente. Mas o problema é que em alguns lugares, por exemplo, em academia, são muitas pessoas, né, para um, dois profissionais. Então, não sei se a questão maior é ou a pessoa que fica, ou a pessoa que fica sozinha lá fazendo a prática, ou a falta de quantidade de profissionais para olhar essa pessoa, né? Mas o essencial é que se for treinar, vai atrás de um profissional para ajudar nisso. Sim, é essencial mesmo. É essencial. Eu falo por mim. Eu recentemente voltei a fazer atividade física, dei uma paradinha, mas assim, mesmo que no treino híbrido ali, você passar por uma avaliação, saber o exercício que você deve fazer e ter um profissional para te orientar, falar, olha, execute assim tantas carga progressiva, não se apega nisso. Eu executei tanto exercício só com o peso do aparelho, porque o aparelho muitas vezes é É pesado, pesado. né? Eu não esqueço, tem um exercício que é a remada cavalinho, uma coisa assim, que aquela barra, gente, só a barra, eu fiz, 20 só- quilos. eu fiz só com a barra, e tá tudo bem. Só que assim, eu nem olhei para o lado, né? Eu sei que, acho que alguém deve ter olhado e falado, olha que maluca, tá fazendo só com a, né? Mas quem já pegou a barra ali, viu, e não sabe do meu histórico, não sabe quanto tempo faz que eu tô parada, não sabe se, Sim, né? Então a gente tem que treinar e fazer o nosso, nem olhar sim, muito pro lado, né? com certeza. Eu fico assim, às vezes a pessoa fala, eu treino há tanto tempo, assim, há tantos anos. Você olha pessoas e fala, mas essa pessoa treina mesmo? Por causa, assim, porque o que que a gente espera de uma pessoa que treina? A gente espera que pelo menos o corpo responda. Então, a minha próxima pergunta é relacionada a isso. Eu, como mulher, né? Meus hormônios já não ajudam muito a minha musculatura, a minha idade, enfim. Gente, eu não vou entrar nesses detalhes, mas quem é mulher me entende. É, reposição hormonal, bomba, não sei como lidar não sei nem como falar aqui, assim, Uhum. falar sobre, porque é famosa, né, bomba, que as pessoas tomam pra ficar, tipo, Graciane Barbosa não é possível. Ai, gente, né? Não, eu tô exemplificando, ela tem uma reposição hormonal que seja, tem que tomar hormônio, não, não é natural, vamos É, falar a para verdade. chegar no nível que ela chegou, Sim, sim, realmente, junto, lógico, com nutrição adequada, sim. treino adequado, ela Ela faz todo faz. um acompanhamento, ela Sim, tem todo um suporte, né, sim, de sim. suplementação e tudo mais. E tem pessoas que fazem isso por conta. Eu vejo que
tem casos, assim, que é muito visível, até mesmo na pele da Uhum. pessoa, a pessoa fica com espinhas, Sim. eh, tem um ganho rápido de massa. Isso não é saudável. Você sempre que for fazer também tem que estar procurando. Qual profissional que geralmente o pessoal procura para poder estar? Então, normalmente, o ideal, o indicado que, assim, todo profissional de educação física deveria falar é que a pessoa ela tem que passar por três questões na vida dela: melhorar a alimentação, melhorar o treino que ela está fazendo, a constância que ela tem naquele treino, a quantidade de vezes que ela vai, se ela realmente está indo treinar, e os hábitos de vida dela. Se ela consome álcool, isso vai atrapalhar no ganho de massa muscular, ganho de força. É... Se ela é uma pessoa que fica sempre sentada, isso vai atrapalhar também no dia a dia dela, na composição corporal, porque se é uma pessoa mais ativa, você, consequentemente, vai gastar mais energia e vai ter uma composição corporal supostamente melhor do que uma pessoa que fica parado o dia inteiro. E depois disso, dessas três questões, se não está dando certo realmente, chegar no objetivo dela, procura um médico, um endócrino, para ver se realmente é alguma questão hormonal que está atrapalhando ela. Às vezes por exemplo, homens, quando eles estão com a testosterona baixa por conta de estresse, várias questões, pode ser que atrapalhe no ganho de massa muscular, assim como as mulheres também, se a questão hormonal estiver atrapalhando realmente. Mas é bom passar por um médico, não tomar por conta própria, porque isso pode causar consequências irreparáveis. A pessoa pode sofrer um infarto, pode acontecer muita coisa. E se chegar no infarto, se for uma pessoa nova, a chance da pessoa sobreviver é pouca, né? É baixa. Em relação a uma pessoa mais idosa, que tem mais ramificações lá de veias no coração. Uhum. É... Mas acredito que é isso. Primeiro, a pessoa mudar os hábitos de vida. E depois, se realmente não está dando certo, procura o médico, ver o que está acontecendo na questão hormonal. E, se for necessário mesmo, faça o acompanhamento com o médico. Se for usar o veneninho, mas acompanhe com o médico, né? Estão vendo, gente? Ó aí, ó o toque, hein? É de um profissional. Tudo tem que ser muito bem, assim. co- Gente, tem que consultar. Não consulta o doutor Google, não. Consulta um médico de verdade, um profissional de verdade. Não copia treino, pelo amor de Deus. Procure buscar aí um profissional para orientar o que que você precisa, né? E o Igor tá aí para isso, né, Igor? Para poder Exatamente. tá ajudando, né? E, Igor, pode dar sua opinião pessoal, tá? Independente que eu fiz aqui o meu merchan da Hipernutri, mas eu gostaria muito que você falasse, assim, sobre suplementos, né? Suplementos, é, primeiro, acho que a base de tudo é uma boa alimentação, Sim. né? Mas a suplementação, o que que você me diz, assim, sobre? Pode ser sincero, tá? Pode ser sincero? Pode, Tá. tranquilo. Então, o suplemento, ele, assim como você disse, a alimentação é a base, né? O suplemento, ele vem como uma maneira de facilitar ou potencializar o que você deseja. Então, se eu tô tendo uma baixa ingestão de proteína, não estou conseguindo me alimentar direito, eu vou usar esse suplemento. Ou se, por exemplo, eu quero potencializar meu ganho de massa muscular. Então aí eu vou usar um suplemento para potencializar, além da alimentação correta, né? Eu vou potencializar com o suplemento. Meu treino não está rendendo tão bem. Vou potencializar com pré-treino, cafeína, que seja. Algum suplemento que ajude. Mas sempre primeiro a alimentação, fazer ela ficar regradinha. Se eu estou com alguma dificuldade ou utilizo desse suplemento, se eu preciso chegar num ápice, eu começo a usar também esse suplemento para me ajudar.
Acredito que seja isso, o principal. Sim, é o principal, né? E a creatina. Creatina, eu tenho várias dúvidas. Tem que beber muita água quando toma creatina? A creatina, ela dá mais sede quando você acaba... Assim, eu falo da minha opinião Aham. porque eu também tomo. Uhum. Ela ajuda nos treinos, realmente. Você tem que tomar como se fosse um remédio. A pessoa, ela... Normalmente ela fica muito na dúvida, né? Eu tenho que tomar antes, depois, ou... Não, na verdade você toma como se fosse um remédio todo dia e na quantidade exata, de acordo com o que o profissional falar para você. E depois disso, ela vai te ajudar de maneira crônica no seu treino, na resistência, na força, na massa magra. Tem alguns estudos que mostram que aumenta, né, a quantidade de água lá na massa muscular. Então, a creatina é um suplemento bem interessante para ajudar no rendimento das pessoas. Eu me perdi um pouquinho na pergunta que Água. você... Ah, na água, da sede, É, da sim. água, da sede, porque dizem que, você começou a tomar creatina, você precisa ingerir pelo menos 3 litros de água por dia. Puf, aí você fala, meu Deus. Eu acredito que seja mais de acordo com o seu peso. Você Uhum. necessariamente tem que beber um pouco mais de água, mas aí o profissional vai calcular para você certinho a quantidade de água para o seu peso, para a quantidade de creatina que você vai tomar. Mas em relação assim, se preocupar com questões dos rins, já tem muitos estudos mostrando que não, ela não vai atacar os rins, não vai gerar nenhum problema a longo prazo. Já tem vários estudos mostrando. Mas é bom beber água para não ter esse problema também por conta de falta de água, não por conta da creatina Eu mesmo. já ouvi muitas coisas, tipo, ai, dá pedra nos rins. Aí eu já, né, eu falo, gente, pedra nos rins, a creatina. Aí você fica meio assim, perdido, porque vem uma informação, né? O pessoal da onde eu pego os suplementos da Hipernutri falou pra mim, Aline, não, né? E a mesma explicação foi me dada, assim, Uhum. sabe? Tipo, lógico, eu tinha, aliás, todo mundo tem que beber água no mínimo 2 litros, né? Isso é fato. E quando você começa a suplementar, dá uma atenção maior, né? De não deixar de ingerir, enfim, tá fazendo atividade física, você já tá tendo um gasto maior ali, né? Sim, Você sim, transpira, você precisa beber água. sim. Então, aumentar essa quantidade de água aí, de acordo, né, Uhum. com... Uma dica legal pro pessoal que vai treinar, se você pesar antes do treino e depois você pesar depois do treino, você vai saber mais ou menos a quantidade de água que você perdeu naquele treino. Porque você não vai emagrecer aquele peso logo depois do... Ai, Igor, mas É aí a você deixa a água. gente chateada. Achei que eu perdia tudo de quilo, vai subir na Não, balança. não, demora um tempinho, né? E aí você pesa depois do treino para saber mais ou menos a quantidade de água que você tem que repor, que você perdeu durante o treino. Isso é uma dica assim que dá para usar no dia a dia. Né? Ó, eu vou te falar, eu vejo cada coisa. Gente do céu, olha, tem gente que vende gato por lebre, assim, na cara larga. E a pessoa, às vezes, é tão desesperada para emagrecer, né? Agora virou moda, as Sim. canetinhas, né? O pessoal usando e tal. E eu não cheguei a me formar, mas fiz faculdade de estética e cosmética, enfim, e cosmetologia na Unip. E aí. Uma vez, e eu tinha uma clínica, um salão de beleza, na verdade, que lá tinha a minha parte de estética, cabelo, unha, né? E foi um momento muito maravilhoso da minha vida. Só que eu não conseguia competir com algumas esteticistas que falavam assim: essa máquina substitui, equivale, meia hora nela, 500 abdominais. Nossa. Cara, você acredita que as pessoas vendem isso? E eu É, falo sempre, nada substitui a atividade física. Um procedimento estético, ele vem para te auxiliar, ele pode te ajudar ali, né? Você faz um aparelho, enfim, pode ter uma melhora, mas associado com atividade física, sim, né? sim.
E as pessoas vêm, você acredita que estão querendo vender isso para as pessoas? Estão querendo É. não, já vendem isso Sim, para sim. as pessoas há muito É tempo. muito complicado isso, porque é, a maioria das pessoas associa que o treino ele vai, a pessoa que ela é treinada, ela vai ter uma estética milagrosa. E aí a pessoa associa, eu tô melhorando minha estética, logo estou como uma pessoa treinada. Na verdade, não. Você pode até, por exemplo, uma lipo, você vai tirar a gordura daquele lugar. Mas você não está melhorando sua força, você não está melhorando sua resistência, você não está melhorando eh, sua fisiologia, desculpa, sua Hum. fisiologia em geral. Então, a estética, ela vem depois dos nossos benefícios de treino, que, que vem como consequência, né? Então, se eu melhorei minha força, eu também estou melhorando a minha massa muscular conforme o tempo, eu estou melhorando também eh, o fluxo sanguíneo, como esse fluxo sanguíneo passa nas nossas artérias, veias, a nossa captação de oxigênio. Então, isso que as pessoas não entendem tanto, elas tentam vender como se fosse, eu tô com uma estética legal, então tá tudo certo, mas na É. verdade, não necessariamente. Não adianta andar numa Ferrari com motor fundido, né? É mais ou menos Exatamente. isso. É a funilaria, né? A pessoa faz a funilaria e o resto. Cadê a saúde? Sim, sim. Né? Cadê Gente, não é isso. É, eu não sei, eu também tem, a gente vive num ciclos assim que tem de corpos padrão e tudo mais. E graças a Deus, assim, a gente tá vivendo um momento assim que eu vejo que as pessoas elas estão bem assim, mais naturebas, assim, estamos mais assim. Porque a gente viveu uma fase dos silicones, das lipos e, enfim, né, dos corpos perfeitos. E hoje em dia eu vejo que o pessoal tá mais ligado assim na saúde, no bem-estar, em tá legal, né? Sim, sim. E isso é muito bom a gente estar vivendo isso nesse momento. E, assim, falando em saúde, bem-estar, agora eu vou entrar numa parte bem, assim, especial da sua carreira, né? Que você tem os seus projetos lá na USP. Sim. Conta um pouquinho pra gente, sobre o que é esses projetos. Então, eu entrei no meu doutorado com um projeto junto com o meu professor, o André Pereira dos Santos, e a gente fez um projeto que chama Guarda-Chuva, né, que é um projetão que vê várias coisas. Então, são para pessoas acima dos 50 anos, e aí dentro desse projeto são para pessoas também com 50 anos e um grupo também pessoas que vivem com HIV acima dos 50 anos. E aí esse projeto ele visa promover o exercício físico programado, né, com protocolos certinhos para essa população também. A gente chama essas pessoas para virem treinar com a gente e aí fazemos várias avaliações, né, de composição corporal, de força, verificamos também comorbidades, por exemplo, se a pessoa ela tem diabetes, se ela tem alguma outra coisa, para a gente ter um cuidado maior em relação ao treino dela. E o objetivo principal realmente é oferecer essa atividade física para eles. E atualmente a gente, além da pesquisa, né, que são 3 meses de atividade física, de exercício físico, a gente oferece uma continuidade, né? Normalmente os projetos de pesquisa, a pessoa terminou, aí dá um abraço nela, tchau, muito obrigado, vai para casa. Uhum. Agora a gente está lutando para manter esse projeto como continuidade. Então a pessoa terminou lá a pesquisa, ela continua treinando, principalmente porque a maioria das pessoas que treinam lá não tem condições financeiras para pagar uma academia e ficaria complicado também. E o nosso trabalho é personalizado, né? Então seria algo que seria caro para uma pessoa pagar. Então o nosso cuidado é justamente avaliar essas pessoas, fazer o treinamento, avaliar de novo para ver se elas estão melhorando, e fazer exercícios de acordo com
as limitações de acordo com as especificidades dessas pessoas. E tá andando. É um projetão, hein? Porque eu vou te falar, a partir dos 50 anos, assim, às vezes tem pessoas, talvez vocês tenham pego ali pessoas que nunca tiveram acesso ou entraram numa academia Uhum. para poder treinar, né? Sim, sim, E eu imagino que deva ter inúmeros benefícios, né, para sim. essas pessoas, né? Muitos, muitos. Né, de locomoção, de estar ali, de poder, enfim, a atividade física ela é transformadora, né? Sim. A maioria das pessoas que entram lá, ou elas têm alguma limitação relacionado a alguma doença que desenvolveu por conta de ter desenvolvido AIDS em algum momento. E aí, por exemplo, um AVC, a pessoa ela vai AVE, né? Ela vai ter alguma parte lá com sequelas de movimento. Então a gente sempre tenta verificar essas questões para que a pessoa melhore a qualidade de vida dela, Uhum. né? Para que ela consiga fazer coisas no dia a dia dela, independentemente, para que ela consiga ir ao médico, ir ao mercado, fazer as coisas do dia a dia. E também para que ela se sinta melhor, porque além da atividade do exercício físico, das questões de força, de composição corporal, a pessoa melhora questões emocionais, hormonais, ela vai melhorar também questões de sono. Muitos participantes lá falam: Nossa, eu não dormia direito, não conseguia dormir, e atualmente eu estou melhorando meu sono. Atualmente eu me sinto mais alegre, estava depressivo. É, Então, além da questão do exercício físico em si, a parte física, a gente tenta trabalhar também todo esse conjunto de coisas, né? O mental, o físico e também o social, porque aquela pessoa ela não vai treinar sozinha, ela vai treinar Num em grupo. grupo. Então ela vai ter amigos. Hoje em dia a gente tem até grupo que a gente conversa, e é bem, bem gostoso. Então é um suporte para aquela pessoa, para que ela consiga realmente cuidar da qualidade de vida dela em geral, né? Não só a parte física também. Que legal. E o número mais ou menos de pessoas que vocês conseguiram atender nesse projeto? Olha, o número ainda é um pouco reduzido, mas a gente conseguiu por volta de 40 pessoas aí no projeto. Atualmente são 30 pessoas que estão ativas lá treinando, mais umas 40 aí. Essas 10 que não estão, ou elas, por conta de serviço, não conseguiram Uhum. voltar, ou elas tiveram uma condição de pagar uma academia e então continuaram em uma academia. E isso é legal porque a pessoa acaba criando um hábito, né, de vida. Até falam pra mim, eu falto algum dia, parece que falta uma parte de mim no, naquele dia, né? Que legal. É, Então eu fico muito feliz que essas pessoas elas estão melhorando a vida delas e estão realmente gostando do que elas estão fazendo. Isso é muito legal. Ah, muito bom. E quando, assim, a atividade física nessa faixa etária e dentro dessas condições não é recomendada? Tem alguma coisa que fala, não, realmente essa pessoa não pode fazer? Tem alguma coisa, assim, que não tô achando a palavra aqui, Uhum. mas a pessoa não está recomendado, essa pessoa não pode fazer atividade física. Olha, é muito difícil não ter uma recomendação. É assim, na verdade, o que a gente sempre recomenda, né, para pessoa, que se ela tem alguma doença como hipertensão ou alguma outra doença relacionada, ou diabetes, por exemplo, que não está controlado, Uhum. seria ideal que essa pessoa ela controle primeiro para que não se tenha um risco maior durante o exercício físico. Porque o exercício físico ele vai ter uma alteração na sua fisiologia quando você faz. Então vai aumentar a pressão durante os exercícios que você vai fazer. E se aquela pressão ela não está controlada, pode ser que tenha algum acidente naquele momento. Então
é necessário realmente que aquela pessoa tenha, primeiro, controle do que ela tem, e aí depois começa a fazer a atividade física, o exercício físico. Isso é o mais indicado. Mas para todo mundo, eu não consigo achar um exemplo falando assim, ó, essa pessoa ela não deve fazer exercício físico de maneira nenhuma. Não, às vezes é o momento que ela não deve, depois que controlou, ela vai lá e faz, porque é necessário, a gente tem que se movimentar. É igual um carro, se a gente não, se o carro ele não andar por um tempo, na hora que você for tentar ligar ele vai falhar. Sim, sim. Então, a gente também tem que movimentar nossas articulações, mostrar para o nosso corpo que a gente está vivo. É, É. Então, é essencial mesmo em todo momento da vida, enquanto puder, enquanto puder. né, fazer atividade física, fazer para ter uma qualidade de vida melhor. E a gente pensa assim, né, hoje em dia a gente tá, né, jovem e tudo, e amanhã, né? Como vai ser essa velhice, Sim, né? Será que como vai ser a minha mobilidade, né? Então a gente precisa pensar e tomar consciência de que a gente não vai ficar novinho para sempre, né? sim. Bem para sempre. E também tem as outras questões que eu falo, eu tenho uma amiga muito querida e ela passou por uma cirurgia complicadíssima. E se ela falou, ela tem um relato, né? É a Ana Lemos, ela tem um relato, ela teve que botar bolsinha de colonoscopia, Colonoscopia. ela teve um problema muito, muito grave. E um dos relatos dela na internet, dos mais emocionantes, foi o seguinte: ela ficou muito magrinha. E ela falou assim, gente, imagina se eu não treinasse. E ela foi um exemplo, mesmo com a bolsinha, mesmo com assim, eu fico até emocionada de lembrar, assim, ela compartilhou tudo isso na rede. E ela ia treinar e ela não deixou nenhum momento, mesmo naqueles que ela estava super para baixo, de ir e treinar e mostrar o antes e depois, Uhum. né? Graças a Deus ela já tá bem, já fez a retirada, né? Já tá, fez a cirurgia, ela ficou um tempo, acho que foi 1 ou 2 anos com a bolsinha, e treinando. Nada limitou aquela menina. Então eu olho assim e falo, nossa, olha que exemplo, né? Sim, Porque ela sim. poderia até chutar do balde e É, falar, falar, ah, ah, deixa quieto, né? deixa quieto, às vezes por tão menos, né? Eu, ó, tenho que ir pra academia, não tô indo. Mas eu vou voltar. Com tudo, hein, gente? Com tudo, porque realmente é mais qualidade, Sim. né? A gente fica melhor. E, Igor, para as pessoas te encontrarem nas redes sociais, qual que é o seu Instagram? É @Igor M. Correia 1. Ótimo. Depois eu vou botar aqui, gente, na tela, vou deixar aqui para vocês e na descrição também para vocês seguirem, tá? O Igor. Ô, Igor, deixa eu te falar. Você também faz, né, dá treinos em academias aqui, tipo, Sim, atende sim. alunos particular, enfim. Sim. Atualmente eu, além da questão do doutorado, eu Aham. faço também o personal, acompanho meus alunos. Uhum. Atualmente eu faço só na academia que eu tô, que é a Academia Corpore, né? Uhum. E dou aulas coletivas também, que é as aulas que o pessoal se junta aí para treinar tudo em grupo. Treino funcional, vários outros treinos que tem lá na academia. É uma academia completa ali, Sim, né? sim. É top, É muito gente. legal lá. É bem legal mesmo. Que legal. Então, lá na Corpore também o pessoal pode te procurar, Sim, sim, vai te com encontrar certeza. lá para você poder tá dando Auxiliando aí todas. no treino, sim. Gente, porque gente, é essencial. Atividade física é essencial. Ter alguém, um profissional qualificado para estar ali te orientando, te passando as dicas, enfim. Dica não, te passando os treinos, te passando o que é correto, né? E porque é isso que é o essencial para você ter uma qualidade, para você poder desempenhar e chegar no teu objetivo, né? Sim, sim. Tem que ter alguém ali qualificado. E o Igor tá Pra- aí para isso, Vou estar gente. para puxar a orelha de vocês.
Ô, Igor, eu quero te receber muito mais aqui, até mesmo para a gente falar mais dos seus projetos, né? Se aprofundar mais também nessas Sim, questões. Hoje a gente falou aqui, fez um tudão aqui, um apanhado, né? De tudo. A gente falou muito de saúde. Acho que para quem ficou até o final, é, foi assim bem legal o nosso bate-papo. Foi bem. Você falou, tirou várias dúvidas aqui que com certeza o pessoal que tá assistindo tá assim, fala, nossa, tipo da creatina, do uhum, rim, da sim, sim. água. Eu falo, né? Você tirou várias dúvidas aqui que são essenciais, que às vezes a gente, por excesso até de informação, que vem uma informação de cá, outra de cá, e a gente acaba ficando muito confuso. Sim, isso é muito legal, porque existem muitas informações, né? E às vezes se a gente vê realmente com um profissional, isso vai ajudar a gente tirar essas informações que foram passadas de maneira errada e entender melhor o que eu posso fazer, o que devo fazer, né? Justamente. Sem Muito legal. achismo, né? O que é Isso. o correto. Sim, sim. Eu gostei bastante. Ai, que legal, Igor. Ó, muito obrigada por você ter aceitado o convite de vir aqui no estúdio, né? Depois a gente vai soltar aí vários cortes nas nossas redes sociais para vocês poderem acompanhar mais aí. E com certeza nós vamos voltar aqui. Te faço um convite, eu estou aqui com um grupinho de pessoas que querem falar também de saúde, enfim. Depois eu vou te passar tudo certinho, porque a gente vai fazer um bate-papo bem legal aqui ainda. Principalmente voltado, que eu tô com uma galera que quer falar sobre saúde da mulher mesmo, Uhum. né? E a importância do exercício também para Sim, as sim. mulheres. Gente, aguardem que vão vir mais coisas por aqui, viu? Que Muito legal. Vai ser obrigada. uma honra participar. Ai, que bom poder contar com você. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E para vocês que acompanharam até aqui, se inscrevam no canal, deixem seus comentários e até a próxima. Beijo! Tchau.